como estudar para cada fase do concurso do Ministério Público. Meu nome é Gustavo Cordeiro, eu sou promotor de Justiça em São Paulo, professor do Estratégia Carreiras Jurídicas e eu quero conversar com você sobre esse assunto que é muito importante na sua aprovação. Entender as especificidades de cada uma das fases do concurso público é fundamental para que você possa direcionar os seus estudos e garantir um melhor desempenho em cada uma das etapas dessa prova. Porém, é importante que fique claro o seguinte: o concurso do Ministério Público não é uma prova de 100 metros rasos, é uma maratona de 42 km 195 metros. E, para ser aprovado no Ministério Público, você deverá obrigatoriamente se sujeitar a um planejamento de longo prazo. É praticamente impossível que alguém leia o edital de um Ministério Público de qualquer estado, comece a estudar a partir de ali e seja aprovado ali naquele certame. Na verdade, a aprovação em um concurso difícil como é o do Ministério Público exige um planejamento de longo prazo. E o primeiro passo é nós formarmos o nosso conhecimento de longo prazo. Eu gosto de separar a preparação para concursos públicos entre preparação pré-edital de longo prazo e preparação pós-edital de curto prazo. Nesse primeiro momento, a preparação pré-edital de longo prazo se dará pelo prazo de 12 a 24 meses. Durante esse período, você vai fazer o quê? Ou você poderá, se for mais audiovisual, assistir videoaulas e montar o seu material, ou se você quiser cortar caminho, não investir tanto tempo em assistir as videoaulas, porque de fato é algo que vai demandar muito tempo ali naquela atividade, você pode pular diretamente para ler sinopses ou materiais enxutos em PDF. É bom que fique claro, não é o momento para você ler doutrinas densas de 1.000, 1.200, 1.500 páginas. É o momento de você ler o conteúdo que efetivamente vai aparecer na sua prova. Os rodapés das doutrinas não estarão na sua prova. Se você dominar a lei seca e dominar aquilo que está nesses materiais mais enxutos, não há dúvida, você será aprovado nesse concurso público. Então, é importante que nesse período de longo prazo nós tenhamos a leitura e a repetição desses conteúdos doutrinários. Você vai pegar essas sinopses, esses cadernos do cursinho, ou então os PDFs, por exemplo, o Direto ao Ponto, que é o PDF do Estratégia, que eu, como autor, auxiliei a elaborar. Vocês vão ler esse material por 2, 3, 4 vezes. E é importante que fique claro, a aprovação depende não apenas de leitura, mas da repetição desse conteúdo. E é isso que vai fixar essas informações para a sua aprovação. Muito bem, nesse período de 12 a 24 meses também é importante que você se atente aos informativos do STJ e do STF. Você deverá, semana a semana, acompanhar esses informativos para estar inteirado desses temas. E você poderá ler esses informativos pelo site de Zero Direito, por exemplo, que é um site muito bom e que traz esses informativos já esquematizados para você. Ok, eu fiz essa preparação de longo prazo por 12 a 24 meses e agora eu estou on fire, eu estou preparado para encarar o concurso do MP de qualquer estado do país. Muito bem, como eu devo me preparar, pensando a partir de agora na preparação pós-edital para a prova objetiva? E a resposta é: a prova objetiva é fundamentalmente composta por 75 a 80% de lei seca. Então, nessa prova objetiva, o foco principal deve ser em dominar a lei seca, ler a lei seca, certo? É importante que, por exemplo, nas 8 últimas semanas até a sua prova, que você leia
a lei seca fazendo um cronograma de leitura e, óbvio, existem alguns temas que estão no edital e que não estão na lei seca, como, por exemplo, teoria do crime em direito penal, tipicidade, ilicitude, culpabilidade. Você vai se socorrer nesses assuntos dos seus cadernos, dos seus PDFs, das suas sinopses. Em direito administrativo, da mesma forma, para ler os elementos do ato administrativo, enfim. Você vai fazer esse mix campeão de lei seca com os seus cadernos, os seus PDFs, os seus materiais enxutos, que serão fundamentais para a sua aprovação. Agora, também é importante que nesse período pós-edital você leia e resolva provas anteriores daquele MP. Porque todo MP tem um estilo de realizar provas e é importante que você, ainda que a banca seja composta por outros examinadores, que você conheça como é que é o estilo daquela prova. MP de Minas é mais doutrinário, MP de São Paulo é um pouco mais literal, tem um determinado MP que é um pouco mais jurisprudencial, enfim. É importante que você se prepare e que você faça simulados dessas provas anteriores daquele concurso do Ministério Público. Muito bem, diante disso, eu fiz uma boa preparação de longo prazo. Eu li muito bem a lei seca e me preparei também com os PDFs, os resumos e estou aprovado na primeira fase. Vou para a segunda fase, vou para a prova dissertativa em que eu terei de fazer dissertação, peça prática e responder a determinadas questões. Aqui, a lei seca perde o protagonismo e nós passaremos a lidar com um conteúdo doutrinário como o centro do seu estudo. Aqui, portanto, você vai pegar esses seus materiais em PDF, as suas sinopses, e serão esses os materiais base para a sua preparação para a segunda fase. Mas, evidentemente, se houver alguns temas que são mais quentes para aparecerem na sua prova, nada impede que você aí sim pegue manuais ou doutrinas um pouco mais densas para você se aprofundar em relação a determinados assuntos que podem aparecer na sua prova com maior proeminência. E aqui, ao lado dessa leitura desses materiais doutrinários mais enxutos, é importante que você também associe a leitura dos informativos do STJ e do STF dos últimos 2 ou 3 anos. Isso porque nos concursos múltiplos muito já se perguntou sobre muitos temas doutrinários. Agora, o informativo, a decisão do STJ, o precedente, é cada vez mais interessante para ser perguntado por esse examinador. Então, atentem-se para esses materiais. Materiais mais enxutos, PDF, sinopses, associe com eventuais doutrinas em determinados assuntos mais importantes e associe a leitura dos informativos de STJ e de STF. E neste momento é fundamental que todos os dias você treine dissertação, peça, questões, porque na hora tem que ser automático para você elaborar essa prova. Então, treino, inclusive a letra, tá? É importante que o examinador compreenda o que você está escrevendo. Nota 10, Gustavo. Fui aprovado na prova dissertativa e vou agora para a prova oral. Bom, na prova oral é fundamental que você compreenda em primeiro lugar o seguinte: ela é muito mais um teste comportamental do que propriamente uma avaliação jurídica. A banca examinadora sabe que na primeira e na segunda fase você já mandou bem, você já demonstrou que conhece o direito. Na prova oral, passa a ser importante que essa banca veja, analise você comportamentalmente e veja se você tem perfil, tem uma postura e o equilíbrio necessários para ser promotor de justiça. Então, a sua preparação passa muito pela saúde mental. Então, a preparação, em primeiro lugar,
é aqui. E como é que eu vou estudar para a prova oral? Vou começar a pegar a doutrina alemã? Não, eu vou me preparar para a prova oral mais ou menos como me preparei para a primeira fase. Eu vou ler esses materiais doutrinários, mais enxutos, PDF, sinopses e lei seca. Porque o que é perguntado em provas orais normalmente? Doutor, o que é isso? Qual é a natureza jurídica daquilo? Então são conceitos, natureza jurídica, prazos, classificações. É importante que tudo isso esteja na ponta da língua. E para que isso esteja na ponta da língua, é fundamental que você realize simulados, contrate especialistas, como, por exemplo, aqui no Estratégia, pessoas que poderão fazer esses simulados, converse com outros colegas que estão também preparando-se para esta prova oral, para que vocês façam simulados uns com os outros e, em especial, não descuide, para além do conteúdo jurídico, da necessária postura e apresentação que você vai precisar nessa prova oral. Falando e transmitindo serenidade, sem perder a postura de autoridade, fale com clareza e demonstre segurança aos seus examinadores. E essa é a chave do sucesso na sua prova oral. Assim, portanto, depois da preparação de longo prazo e caminhando com a prova objetiva, cujos protagonistas são lei seca, súmulas do STJ e do STF e esses materiais doutrinários mais enxutos, prova dissertativa, muito treinamento, materiais doutrinários e informativos do STJ e do STF, e prova oral, materiais doutrinários enxutos, muitos conceitos, natureza jurídica, lei seca, e especialmente cuidado com a mente e demonstrar uma postura serena e também de segurança. Tudo isso é um mix importante, a receita do sucesso para que você possa ser meu colega de Ministério Público e muito em breve ser promotor de justiça em qualquer um dos estados que você quiser. Estudar para o Ministério Público é uma jornada longa, árdua, difícil, mas com dedicação e estratégia, você certamente alcançará o objetivo. A persistência é a chave do sucesso. Eu espero que essas dicas ajudem você na sua preparação. E se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like, compartilha com outros colegas de jornada e eu deixo a vocês um forte abraço. Até a próxima!